aquele momento onde Deus permite que o elástico tensione tudo que pode tensionar e depois que pela sua graça Ele nos traz e a gente volta do jeito que tem que ser. Então a gente poder repensar a nossa vida, refletir sobre isso, pensar no amor de Deus e acatar. Na verdade, o grande alvo é desejar a correção do Senhor, o perdão de Deus, e isso trazer o quê? O perdão de Deus ele deve trazer o quê a nossas mentes e corações? Transformação. E para que então precisamos dessa transformação quando somos alcançados pelo perdão de Deus quando corrigidos e arrependidos? Por que a gente precisa da transformação? Por quê? Para que a transformação? Vamos lá, o que é que vem à cabeça? Exatamente, Senhor, aquilo que eu pequei contra o Senhor naquele momento, aquilo que o Senhor me corrigiu, aquela correção que eu desejei e recebi, eu compreendi isso como pecado, eu não quero mais praticá-lo, eu fiz planos para uma mudança. Então a mudança, quando eu sou alcançado quando a correção cumpre o seu propósito, ela muda minha mente, muda meu coração e o perdão completa então o seu objetivo, que é uma mudança também de atitude. Senão a gente vai ser como aquele que vive perdoado, mas nunca transformado. Isso tem que realmente, na vida da gente, tem que mudar. Não é? A gente passa muito mais tempo desse jeito do que do jeito que Deus quer para nós. Vamos lá, vamos à nossa apostila na página 8. Vocês já leram dos textos que nós vamos trabalhar hoje, mas eu quero seguir daqui, eu vou reler o capítulo 12. Na verdade, um de vocês vai ler bem alto para mim. Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3. Um de vocês, bem alto, está aí no slide, por favor, na sua apostila também. Um pouquinho mais de agudo, tem? Alguém? Ok, obrigado. Nós comentamos ontem, no finalzinho da nossa parte da manhã, segunda parte da manhã, que a única coisa que nos capacita a não desmaiar em nossa alma é olhar para aquele que suportou, que teve que suportar por nós. Está lá, vivo, cuidando de nós. A gente querendo ou não, Deus está lá. Lembra disso que falamos ontem? Então, o que nos mantém, o que nos capacita a não desmaiar em nossa alma, é o fato de que o nosso Deus nos ama de tal maneira que mandou Jesus, e Jesus, com tudo que suportou por nós, Ele venceu a cruz, nos deu o perdão de pecados e está conosco. A gente, muitas vezes, desejando do nosso jeito, Deus dizendo, eu estou aí, eu não concordo com você, mas eu estou aí, eu vou te corrigir, porque eu estou aí. Eu não compactuo com as tuas decisões pecaminosas, mas eu estou aí. E vou corrigir porque te amo. E vou esperar de você o perdão porque te amo. E vou te disciplinar porque te amo. E vou te trazer do jeito que for necessário porque te amo. Por isso, não desanime. Isso é consolador, né? Muito esperançoso, no meu entender. Andando um pouquinho para baixo, que a gente já falou sobre isso, eu quero pegar nesse terceiro parágrafo aí que vai dizer, queremos todas as coisas. Achou aí? Queremos todas as coisas, todas as bênçãos, e ao mesmo tempo continuar seguindo o nosso próprio caminho. Aí vai o Senhor e diz, porém minhas leis em sua mente as escreverei em seu coração. Significa dizer que Ele me ama ao ponto de me corrigir da maneira que for necessária para que a sua lei fique bem guardada em minha mente. E aí nós chegamos a falar sobre esse exemplo, chegamos ontem, né? Lá embaixo, Hebreus capítulo 12, verso 6 diz, o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita, aquele a quem aceita como filho. Então é Deus que me aceita como filho, é Deus quem me recebe,
É a graça dele que me atrai para ele e me coloca a condição de filho. Não é minha bondade, não é minha espiritualidade, não é meu legalismo, meus formalismos. É Deus quem decide pegar o miserável e dizer, vou te salvar. Pegar o morto e dizer assim, vou te dar vida. Então o nosso papel nessa situação, nesse relacionamento, é ser o atingido por essa inexplicável graça, por esse inexplicável amor. É Deus quem vem em nossa direção. É Ele que nos disciplina, é Ele que nos castiga, porque é Ele também que nos traz essa condição de filho. Ou seja, Ele corrige, exatamente para que eu não seja rejeitado, como foi a nação de Israel no texto de Oséias que lemos. Israel tanto fez, que Deus disse, agora eu vou deixar você por tua conta. Lá na frente sabemos que Deus restaurou e vai restaurar seu povo. Mas a obstinação, a decisão de continuar obstinado numa decisão pecaminosa nos separa de Deus. O amor de Deus permanece, mas Deus nos entrega o nosso próprio coração. E não tem disciplina maior do que essa. No meu entender, já disse isso e repito, querido, muito que você grave isso. Não há maior disciplina, maior juízo da parte de Deus, juízo de amor. Porque Deus, como Pai, sofre. Mas a decisão de Deus de nos entregar ao nosso próprio coração é a disciplina mais doída diante da nossa obstinação em continuar simplesmente surdo para ouvir o que Deus está nos dizendo. Verso 7 diz, suportem do capítulo 12 de Hebreus, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus nos trata como a filhos. Eu trabalhei numa empresa antes de vir para o ministério que dizia assim, quem ama protege. Era uma frase-chave daquela empresa. E definitivamente proteger não é nos livrar da disciplina. E essa frase tinha isso, tinha esse objetivo. Quem ama não deixa de permitir a disciplina, a correção, de impor ou de estabelecer o processo da disciplina e da correção, porque não há proteção maior do que não me deixar entregue ao meu próprio coração. Não há zelo maior da parte de Deus, porque Deus, do jeito que nós ofendemos a Deus tão diariamente, seria muito natural, no nosso senso de justiça, Deus chega de você. Nós temos umas vontades dessas de vez em quando e fazemos isso, né? Chega de você. Já imaginou se Deus fizesse um chega de você? Comigo e contigo, a gente estava enrolado, né? Bem enrolado. Mas quem ama protege, a proteção de Deus inclui a disciplina. A gente pensa, Senhor, me guarda. A gente pensa sempre naquela ideia do anjão com o asão aberto, né? Não deixa nada acontecer. Não. O protege de Deus muitas vezes passa pelo processo de vou deixar você colher as consequências daquilo que você plantou. Não tem, minha gente, não tem como você plantar laranja e colher abacaxi. Você plantar abacaxi e colher mamão. Não tem. Se você plantou abacaxi, você vai colher abacaxi. Se você está com o Senhor, Deus vai te capacitar a lidar com os espetos e os espinhos do abacaxi. E Deus vai te confortar, vai te consolar e vai te disciplinar, vai te ensinar e você vai sair melhor desse processo. Agora, aquele negócio da gente achar que vai plantar limão e vai colher morango, só no mundo da imaginação dos espiritualizados de plantão que temos por aí. Porque não é assim que Deus age. Não é assim que Deus protege, nos livrando de tudo como se Deus fosse apenas um guarda-costa de luxo. Não é assim. Deus disciplina exatamente porque nos trata como filhos. E porque nos ama, nos corrige. Mesmo que seja um duro processo, capacitados pelo Espírito Santo, ao final diremos o quê? Muito obrigado, Senhor. E entendi. No começo, a disciplina ela é sempre dolorida, amarga. O texto de Hebreus nos fala, daqui a pouco a gente vai ver. Mas no tempo devido, a disciplina traz a sua devida justiça, consolo e encorajamento, que é o grande propósito, né? Educar na justiça. Creio que essa é uma grande definição de disciplina bíblica. Interessante que uma das coisas necessárias para que acontece, não no momento exato da disciplina, na hora da disciplina a gente dói, a gente fica esmagado.
Então, o acolher a disciplina é o desafio da vida cristã. Sem santificação, não faremos isso. Sem santificação, a gente arrepia igual o gato no canto. O que acontece com um gato no cantinho da parede? Você tenta pegar ele, o que ele faz? Não é assim? É isso que nós fazemos também. Primeiro momento da disciplina, a nossa tendência é: vou te arranhar. Chega perto de mim para você ver quem eu sou. Mas se nós acolhemos a disciplina, por mais que estejamos no cantinho, a gente encolhe. E deixa Deus botar sua mão sobre aquela área da nossa vida que precisa da correção. E no primeiro momento vai doer sim, mas é com um propósito curativo e transformador. O contrário disso é que é assassino, cruel, ofensivo, divisor, provoca rejeição. E no final do processo, se acolhermos a correção, naturalmente vamos dizer: Senhor, obrigado, eu precisava disso. E o meu desejo é que a gente possa, nesse tão pouco tempo que a gente tem nessas manhãs, poder chegar durante a nossa vida cristã, por mais que a gente tenha momento de... que a gente possa chegar no finalzinho e dizer assim: Senhor, obrigado, eu precisava disso. Naquele momento não estava entendendo, mas agora eu entendo com letras grandes. Eu precisava disso. Texto que eu tenho dito insistentemente, que nem estou lembrando o endereço agora, mas que eu disse quarta-feira, várias quartas-feiras seguidas. Disse lá na Amazônia para aqueles irmãozinhos lá, com um contexto de vida tão desafiador. Mesma coisa que digo aqui: sem santificação ninguém verá o Senhor. Você pode... Oi? Hebreus 12, 11, está aqui, né? É. A cabeça não está puxando. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém contemplará o Senhor no seu ato de amor, quando nos corrige, nos disciplina, nos permite que a gente colha aquele espinhozinho que a gente plantou achando que era morango. Sem santificação a gente não entende isso. Legalismo não é santificação. Ir à igreja não é santificação. Formalismos não é santificação. Um coração adorador e de joelho, como vimos 5 sábados nos jovens. Um coração que adora o tempo todo. Esse nos leva a um coração de joelhos e nos faz perceber, ainda que a nossa primeira reação à disciplina seja o... Logo a gente percebe o amor de Deus e ao final dizemos assim: Senhor, obrigado, eu precisava disso. Mas sem santificação ninguém contempla esse tipo de percepção, pelo menos num tempo hábil. Vamos ver um exemplo aqui. Olha o Bob. E aqui seguramente Bob, esse Bob foi o pastor Bob Mumford colocando ele aqui no desenho, né? Deus chama uma vez, ou ele, né? Chama uma vez Bob, aí o Bob está quieto, não há resposta. Uma outra vez Deus chama de novo Bob, também nada. Aí de repente estou estendido num leito de hospital com as 2 pernas quebradas e ele chama mais uma vez Bob. Desta vez o que o Bob diz? Senhor, estou aqui com as pernas estouradas, estou aqui, Senhor, o Senhor está me vendo? Falamos sobre isso ontem. Como um tubinho na traqueia, no UTI, nos ajuda a clamar: Senhor! Para que isso? Por quê? A gente não para antes. Por quê? É a tal da obstinação, irmão. É a teimosia em continuar pecando. É o péssimo, pecaminoso hábito de ter aqueles sentimentos enganosos de dono da verdade, controlador, eu sei tudo, ninguém sabe nada. Isso aí todos nós sofremos disso. Cada um na sua fase. Eu nos meus quase 56 anos, você no teu de 12, 13, 15, 16, 18, 20. Todos nós temos esse péssimo momento de deusismo, de nos acharmos Deus. Isso é pecado. Isso nos afasta de contemplarmos o Senhor, a sua graça e acolhermos sua disciplina. Isso fere todo mundo que está ao teu redor. Os que baixam a cabeça para você por causa do medo, até caminham por um tempo, mas logo, logo não te suportam. É esse o processo. Não muda, porque o pecado não traz benefício nenhum. No primeiro momento, aparentemente, está dando certo, mas daqui a pouco o fracasso é inevitável. O pecado não constrói, o pecado destrói, arruína. E é tão poderoso que Deus precisou mandar o Filho dele morrer. Porque senão a gente se apaixona primeiro pelo pecado do que por Jesus. Na verdade, a grande luta nossa é porque a nossa primeira paixão é pelo pecado.
nos desgastar, nos afastar deste primeiro amor que temos pelo pecado, é que é a grande luta para nos rendermos a Jesus como Senhor. A grande luta está aqui. É essa a grande luta. A disciplina bíblica, ela tem esse processo de nos mostrar realmente a quem nós devemos amar. E Deus, Ele faz o que é necessário para que isso aconteça. É interessante notar como se consegue respostas imediatas com o método da perna quebrada, do pastor Bob aqui no nosso desenho. Não confunda o fato de o Senhor o colocar de molho por algum tempo com rejeição. Irmãos, eu lembro quando cheguei aqui em 1999. Eu não lembro se foi em 99, já foi em 2000 já. Eu nunca, nem no meu tempo de exército, eu nunca quebrei nada. Mas eu quebrei nada quando eu jogava basquete, lá nos meus 15, 16 anos, eu quebrei esse dedinho. Esse mesmo, nem parei de jogar, só emendei os 2 dedinhos assim e continuei jogando. Mas no tempo de exército, a gente pulava as coisas muito altas, fazia uma coisa muito maluca, eu nunca quebrei nada. Aí lá na escada de casa, morava no Jardim Almira, um degrauzinho de nada, fui levar o lixo na rua, o pé escorregou, prendeu assim entre a soleirinha da escada, um degrauzinho desse tamanho. E eu rompi na época, eu chamava de tibia e perônio, né, esses 2 ossinhos aqui em volta do tornozelo. Fiquei 40 dias sem poder botar o pé no chão, para ver se não tinha que botar parafuso. Acho que naquela época, não sei se tem alguém aqui, acho que não. E eu ia para a igreja de muleta, eu ia para a igreja com o pé ficava desse tamanho de roxo, preguei sentado lá no púlpito com perna para cima, fiz casamento. Mas aquela fase, essa fase do ir e fazer as coisas, não foi a fase da correção. Foi a fase da perseverança. Que eu tinha que estar na igreja naquele momento, eu não podia deixar de estar. Mas a fase de não poder ir para o banheiro, principalmente no começo, nem tomar banho sozinho, faz tudo, se vira, o safo e tal, e depender da Alcione, que é o maior privilégio da minha vida, depender da minha mulher. Mas aquele sentimento que a gente tem de não, eu faço, eu posso, não podia botar o pé no chão, e se qualquer baixadinha que dava, o pé ficava desse tamanho. E até para ir ao banheiro, para eu tomar banho no começo, que não doía muito, eu tinha dependido da Alcione. Ah, como Deus corrige com o pé quebrado. Como Deus ensina. Como Deus nos para. Então isso é amor demais, isso não é vingança. Se Deus decidisse nos vingar, tinha alguém aqui? Deus decidisse se vingar de nós? Tinha alguém aqui? Existiria humanidade? Se Deus decidisse, em vez de mandar Jesus morrer por nós, se vingar de nós? Por termos o traído? Porque dizemos que o amamos e fazemos coisas muito loucas. Então é amor, é muito amor, não é rejeição não, quando o Senhor nos para. Uma coisa é ser colocado na prateleira por uns 2 ou 3 anos para aprender a correção do Senhor. Outra coisa é ser completamente rejeitado. Coisas que nós somos capazes de fazer, matar pessoas em nosso coração. Todos nós. Potencial gigante. Sabe o que significa esse matar pessoas em nosso coração? Nos enquadrar num mandamento que diz não matarás. A Bíblia diz não matarás. Eu decido sem espetar, sem dar um tiro em ninguém. No meu coração já decidi que eu preferia que ele tivesse morto. O que eu estou fazendo na prática? Hein? Eu estou matando. Então perceba que quando Deus nos para com essas atitudes alucinadas que a gente tem de pecar contra Ele e a sua palavra, é um amor inexplicável, porque nós o traímos miseravelmente. Então se Deus nos coloca no molho aí por um tempo, é graça. E se a gente sai desse tempo dizendo, Senhor, obrigado, no começo eu não entendi, mas agora eu estou entendendo. É graça. É um amor, é um inexplicável amor de Deus. É aquele momento que vimos ontem, ó. Não pretendo deixar você. Você pode até não me querer, mas eu não vou deixar você. Você está enrolado no laço elástico da minha graça. Eu vou deixar você fazer do teu jeito por um tempo, para você ver que não é assim. Depois eu te trago. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Vamos lá? Entendíamos, talvez dessa forma, os molhos da vida, os molhos que Deus nos coloca? Eu
creio que a gente tem que amadurecer nisso, muito, muito. A nossa ansiedade geralmente é o maior inimigo da compreensão desse processo quando Deus permite. E às vezes, falei que 2, 3 meses, às vezes pode ser 1 ano, 2 anos. Não sei. Deus sabe o que eu preciso para parar de amar o meu próprio coração e começar a amá-lo. Para entender, quer vir após mim, negue-se diariamente. Negue você, negue a sua vontade, negue suas paixões, negue seus prazeres carnais. Eu estava na reunião de pastores essa semana passada lá em Campinas, e um colega pastor estava falando sobre esse texto. Segunda-feira, um diazinho que geralmente a gente consegue parar um pouco, né? Que o pastor consegue parar um pouco mais. Ele diz que ele chega em casa, ele senta no sofá e liga e pega o dono da casa dele na segunda-feira. Quem é o dono da casa, muitas vezes na vida da gente? O controle remoto da televisão. Aí ele vai, eu sento lá, rapaz, e pego o dono da minha casa na segunda-feira e ligo lá, e exatamente naquele dia a mulher liga o aspirador de pó para limpar a sala. Aí eu já olho para ela com aquela cara de que hoje é meu dia, estou com o meu Senhor na minha mão. Vai você ligar isso sem uma palavra, sem dizer nada. Aí vai a esposa e quer passar o aspirador de pó no tapete, embaixo do pé dele, levanta o pé com aquela cara de que... Aí ele falando, aí vem na minha cabeça, quer vir após mim? Negue-se diariamente. Negue a sua vontade egoísta de achar que você é o Senhor desse dia, que a sua mulher não pode nem se mexer dentro de casa para que você possa descansar. Ela precisa também saber que você pode levantar e ajudá-la a passar o aspirador de pó naquele momento, 2, 3 minutos da sua vida. Negue sua paixão, negue seu egoísmo, negue você mesmo diariamente. Está vendo como a coisa não é tão, é só negar, eu tenho que ir para a igreja. Não, é levantar o pé para a mulher passar o aspirador de pó. É dizer não para aquela coisa que você fala no teu coração, eu preciso disso, quando na verdade eu apenas quero obstinadamente que seja do meu jeito. Negue-se, inclui, é dizer não para você, por causa de Cristo, do amor de Cristo. E às vezes Deus nos coloca nos molhos mais longos do que nós gostaríamos, porque a gente é duro demais para entender o negue-se. Duro demais. Isso é amor. E no final, se estamos em Cristo, estamos buscando uma vida com o Senhor, por mais momentos ruins que a gente passe, a gente vai enxergar o Senhor lá, no final vai dizer, Senhor, obrigado, eu precisava disso. Já viu o Senhor pegar alguém de tal forma que pensei, puxa, mas esse homem é um teimoso mesmo, é um osso duro de roer, pois depois de tanta disciplina ele continua ainda endurecido, obstinado no seu próprio caminho. Mas finalmente a pessoa fala, Senhor, estou pronto, rendo-me a Ti, quebranta-me e molda-me como o Senhor quiser. Eu creio que esse é o grande objetivo. Às vezes a gente tem uma tendência de achar que sabemos pensar o que Deus está pensando. Eu creio que uma comunhão profunda com o Senhor e o conhecimento da Sua palavra nos ajuda a discernir espiritualmente as coisas, não há a menor dúvida disso. Mas os planos do Senhor são mais profundos, vão muito mais além do que a nossa cabeça afetada pelo pecado pode imaginar. E temos uma tendência, como os amigos de Jó, de julgar no primeiro momento que Deus está permitindo isso e aquilo, porque ele era muito pecador, como se eles não fossem tanto quanto ele. Mas, sem dúvida alguma, sempre o objetivo do Senhor vai ser esse aqui, no final, nos levar, com a opinião de quem quiser pensar o que quiser ao meu redor. O objetivo do Senhor é nos levar ao final e dizer assim, Senhor, eu estou pronto. Estou me rendendo. E não estou pronto porque eu estou forte, não, é porque eu aprendi a estar fraco. E porque estou fraco é que eu estou forte, já diz o apóstolo Paulo. Quebranta-me, molda-me como o Senhor quiser. E aqui nós temos o verbo corrigir e disciplinar, nas passagens que a gente vai ver abaixo, Hebreus 12, 9 a 10. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos.
Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então vivermos. E aqui eu preciso, antes de ir para o segundo texto, colocar um parênteses. Infelizmente, na nossa cultura, se estivéssemos no Japão, seria um pouco diferente. Mas na nossa cultura, tem muito filho que já decidiu no coração há muito tempo não respeitar pai. Apesar de chamar de pai, apesar de estar morando na mesma casa, já decidiu que o seu coração que manda e pai é apenas aquele acessório que precisa pagar minhas contas até eu ter dinheiro. Tem muito filho que já decidiu isso no coração. Então aqui nós estamos lidando com um princípio geral, mas não lide com essa regra pós-moderna de filho que manda em pai como padrão, porque esse não é o padrão. O padrão é filho respeitar o pai, mesmo nessa realidade terrena de vida que a gente está. Tá? Então, por isso que o texto está num padrão do reino dos céus. Tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? E uso o texto seguinte: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, com objetivos claros, a fim de sermos participantes da sua... Então não é apenas um nazismo celestial, um Deus do céu dizendo, faz como eu mando. Não. É um ato de amor tremendo, nos colocando nos levando de glória em glória, a uma posição de santidade que nos permitirá cada vez mais podermos contemplar quem Deus é. E quanto mais eu contemplo quem Deus é, mais eu vejo a minha feiura e digo, Senhor, muito obrigado por tão grande salvação. Se eu não contemplo Deus como Ele é, se eu ponho Deus nos meus formatos, eu não enxergo quem eu sou, de onde fui tirado, o que Deus fez. A gente filosoficamente fala isso até muito bonitinho, espiritualizadamente sabemos arrumar a frase. Mas uma vida de contemplação, de rendição, de sujeição, de obediência, de humildade, de obediência bíblica, isso não, de forma alguma, isso aí acompanha a santificação, não a vaidade espiritual. Então Deus, quando nos corrige como Pai, o objetivo dele é nos levar a um processo crescente de santificação que nos permitirá contemplá-lo como Ele é cada vez mais. E então eu poder olhar para mim e ver, Senhor, obrigado. Obrigado. Porque eu sou atingido pela sua graça, sou beneficiado pela sua graça, tenho uma herança maravilhosa, não sou nada, o Senhor é tudo, e assim a gente prossegue dentro deste contexto bíblico da correção, que é o projeto de Deus de amor prático para a nossa história, para o nosso dia a dia. Continuando aí. São duas coisas que você precisa pedir para a sua vida. Precisa pedi-las ao seu pastor e ao corpo de Cristo. Digo ao corpo de Cristo, igreja, me corrige, não me rejeite. Você sabia que é bem mais fácil cortar alguém da comunhão e deixar que a correnteza o encha e o leve para onde quiser? Você sabe disso. É muito mais fácil eu deixar que num português bem claro, irmão, nós fazemos isso sem palavras. Que se dane. E ainda acrescentamos difamação nesse que se dane. Porque a gente faz que se dane e ficasse calado, mas a gente tenta fazer o papel de Deus, no que se dane e ainda difamamos. Como se pudéssemos imputar justiça própria e não confiarmos na justiça de Deus. Na verdade é isso na prática, né? Tremendamente capazes de fazer isso. O que é mais fácil, corrigir uma pessoa ou rejeitá-la? Muito mais fácil rejeitá-la. É doloroso tanto para aquele que corrige, quanto para aquele que é corrigido. Não é à toa lá que em Provérbios 28:13 diz que quem teme a homens cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Temos pavor do que o homem pode fazer, do que a pessoa pode fazer. Ela vai deixar de olhar para mim, ela vai falar mal de mim, ela vai... enfim, aquelas coisas que nós sabemos. Aí eu vou e fujo daquela pessoa e mato no meu coração e ainda difamo para poder criar um ambiente de eu estou certo, ela está errada. Fazemos isso?
Ou não? É mais fácil rejeitar do que se sujeitar. Sempre será. O que oferece menos dor e sofrimento imediato sempre vai ser a rejeição, nunca a correção. Amados, eu vou dar uma paradinha aqui, nosso intervalo. Vamos beber uma água, beber num banheiro. Vamos orar por tudo que nós falamos. O meu pedido a Deus esses dias, depois do primeiro dia, no segundo e o terceiro, já é que o seu cérebro também esteja aqui, não apenas o seu corpo. Então guarda com carinho que você está ouvindo. Isso pode ser determinante para a sua vida. Tá? Não quero cansar vocês, vamos dar essa paradinha. A gente vai continuar até o fim agora na sequência. Mas vamos pedir a Deus para que nossa mente e nosso coração acolha, receba o que Deus está nos dizendo pela sua palavra e que a gente possa desejar o perdão, mas também a transformação. Vamos orar. Pai amado, obrigado. Obrigado pela vida de cada um aqui. Muito obrigado por este tempo bom que o Senhor está nos dando. Muito obrigado pela vida das pessoas que estão ali na cozinha, Senhor, cuidando, provendo a gente, nos ajudando aqui para a gente poder almoçar. Abençoa cada um, suas famílias. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço. Continuo pedindo em nome de Jesus que tudo que estamos falando aqui, eu creio que é a tua vontade para a nossa vida. Eu creio que é a tua palavra. Por isso eu peço em nome de Jesus que isso nos afete, que isso mude a nossa mente, que isso afete o nosso coração e nos leve a ser homens e mulheres melhores para o Senhor, para a tua igreja, para a tua glória e para o nosso bem. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Nós temos uma grande dificuldade com o não. Não. Achamos que quando recebemos um não é porque a pessoa do outro lado não nos ama, não quer nosso bem. É uma pessoa ruim. Nós temos que saber dizer não. Não é todo não que é sábio. Uma das coisas que nós somos ordenados biblicamente a pedir a Deus, quer sabedoria, peça a Deus que Ele te dará abundantemente. Lá em Tiago capítulo 1, se eu não me engano, verso 4. Tem a pessoa que diz não só porque ela não quer dizer sim, não porque o não é necessário. Tem a pessoa que peca por não dizer não para nada. Aí depois fica se sentindo usurpada, usada, manipulada. Mas o problema começou na falta de capacidade de ser honesto, em vez de querer, que a gente quer aplauso, né? A gente quer ser bem visto, a gente quer que todo mundo goste da gente, quer ser o legal de plantão, isso aí é terrível. Dentro da igreja, então, é um desastre. Ser o legal de plantão, o amoroso de plantão. Aí você não diz não para nada. E você sofre, faz os outros sofrer, porque o não sábio é extremamente importante. E Deus, quando nos diz não, sempre é um não perfeito. Sempre é um não cheio de graça. E quando nós dizemos um não, fruto de uma reflexão bíblica, fruto de discernimento espiritual, é bênção. É bênção. Mas quando eu estou disposto a acolher a disciplina, quando eu não estou disposto, aí já sabemos o que acontece com o nosso coração, né? Lá na página 10 diz assim, lá em cima: digo aos meus filhos, esse é o pastor Bob falando, queridos, o motivo pelo qual não os deixo seguir os seus próprios caminhos é que eu os amo demais para permitir isso. O amor não nos deixa fazer o que seria mais fácil e menos doloroso. Ah, amados, muitas vezes na trajetória, a gente, mais tarde talvez até eu comente um pouco sobre isso, mas a gente já falei, mas eu quero lembrá-los. A gente está nesse ambiente aqui, eu e Alcione, com maior alegria, maior honra da nossa vida, desde que Davi e Luísa estavam no nosso colo, como vocês veem a Ana no colo da Luísa.
e de Paulo. E muitas vezes dessa trajetória, nossos filhos precisaram ouvir não. Bem dentro desse jeitinho aqui, o amor não nos deixa fazer o que seria mais fácil e menos doloroso. A gente dando opções muitas vezes mais difíceis para os nossos filhos, quando era um não era necessário. Agora você imagina eu, como vimos no texto de Hebreus 12, 9 a 10, como um pai pecador, imperfeito, potencial completo para errar, mas que por amor a gente parte para o caminho do não, que seria mais fácil dizer um sim. Tinha simpatia do meu filho ia gostar de mim a beça, mas não estaria corrigindo ele. Não estaria ensinando. Não estaria dando oportunidade dele pensar e refletir que há um caminho melhor do que o primeiro desejo impulsivo e normalmente carnal que vem à nossa mente. Quando entendemos esse não de Deus, esse não das pessoas que nos amam, estão dispostas a nos levar, ir por um caminho até mais difícil, mas aquilo que eu preciso e não o que eu quero, como nossa trajetória pode ser não mais fácil, mas muito mais segura. Muito mais segura. Verso 10 do capítulo 12 de Hebreus diz assim: pois eles, os pais terrenos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina. Deus, porém, nos disciplina para o nosso proveito. Faltou uma palavrinha aqui. Ou seja, Ele quer nos transformar a fim de sermos participantes da sua santidade. Mais uma vez a gente bate nessa tecla, né? Deus quer nos tornar participantes da sua santidade, e isso vai ser só com correção. Não somos naturalmente santos, no sentido de santificados. Para haver santificação tem que haver renúncia ao pecado. Tem que haver o negue-se diariamente. Então, tome a minha cruz e siga-me. Sem isso não há santificação, gente. Não tem. E a igreja, repito e quero que você grave isso, e a igreja religiosamente domingo, porque é dia de igreja, isso não promove santificação. Porque não houve transformação. Você pode até se sentir, Deus me perdoou, tem que ir à igreja. O nome disso é penitência. Ir à igreja como um adorador, porque ali onde os meus irmãos nos ajuntamos para como igreja adorá-lo, porque um dia estaremos no céu com Cristo. Ir à igreja como um gesto de gratidão, pelo grande amor que Deus me deu, e eu preciso ser alimentado com a palavra dele para ser um crente melhor. Eu quero adorá-lo com os meus irmãos. Isso promove santificação, porque tem renúncia, tem confissão de pecados. Mas ir à igreja porque meu pai mandou, ou porque eu nasci na igreja e tenho que ir à igreja, ou porque eu não tenho o que fazer no domingo à tarde ou de noite, mas isso não passa nem perto de gerar algum tipo de transformação, ou muito menos promover santificação. Deus pode usar um acidente desse de motivação errada para estar na igreja para te salvar? Pode. E Deus faz o que Ele quer. Você pode, com a motivação toda errada num culto de domingo, e ali você ser alcançado pela graça salvadora? Claro que pode. Uma pessoa na rua também que nunca viu a igreja, que nunca ouviu você, também pode entrar na rua e Deus pode salvar. Agora, você está indo com uma família crente, você está indo com uma influência evangélica, você tem ouvido a palavra de Deus dominicalmente, semanalmente, e ainda assim fazer isso mecanicamente, isso não gera santificação de jeito nenhum. Na verdade, isso gera raiva, porque muitas vezes você queria estar em outro lugar e está lá porque teu pai quer que você esteja. Então perceba que a percepção de que eu fui perdoado por uma graça é inexplicável, fui amado por um amor que eu não tenho como medir, traz a percepção do perdão. E a compreensão do perdão bíblico deve promover, então, a santificação que traz agregada, atrelada a ela, a transformação da mente e do coração. Porque o perdão bíblico, ele tem o objetivo de transformar, não de tirar, não simplesmente de aliviar o remorso. Deus me perdoou, vê se eu escapei dessa. Isso não tem nada a ver com arrependimento. Arrependimento, escapei dessa. Isso é remorso. Remorso
É aquela coisa do quase. Vou passar mais ali não, de repente posso me dar mal. Mas logo você está passando de novo. Arrependimento, já me ouviram fazer isso. Eu tenho compreensão do meu pecado. A palavra de Deus me tocou, eu entendi, fui contra Deus, eu me arrependi, criei no que Cristo fez por mim na cruz, e eu ia naquela direção, e depois de arrependido, eu passei a andar naquela direção. O nome disso é conversão. Mudança de direção. Isso tem poder para transformar a mente. Isso gera transformação. Isso promove santificação. Mas simplesmente estar na igreja, saber falar bonitinho as frases evangélicas, mas simplesmente o meu coração continua meu, o negar-se é uma coisa distante ou oportunista, não tem transformação nisso. Nenhuma. Verso 11 diz assim: toda a disciplina, desde o começo de hoje eu estou falando sobre isso, toda a disciplina, todo o processo de educação na graça, porque Deus poderia me exterminar quando eu o traio miseravelmente. Qual o sentimento que você tem quando você é traído? Qual o sentimento? Oi? Raiva. Depois da raiva vem o quê? Ódio. Depois do ódio vem o quê? Você foi traído, palavra horrorosa, né? Tristeza, que mais? Vocês são bonzinhos demais quando são traídos. Amargura, que mais? Hein? Vingança. Eu quero que ele morra. Só uma fratura exposta no cérebro. Não é? Não é isso que a gente sente? Quem pode aplacar isso? Só uma mente transformada pelo poder de Deus. Ninguém tem capacidade para aplacar isso. Só uma compreensão enorme de quem Deus é e de quem eu sou, para que eu possa ter esperança e acreditar que isso pode mudar. Isso pode mudar. Só com o coração, só com aquele, como falamos ontem, né, com aquela percepção clara que eu prossigo por causa do autor e consumador da minha fé, que suportou tudo o que tinha que suportar, chegou à morte, mas ressuscitou por minha causa. É só por isso que a gente prossegue. Senão é isso aí que o nosso coração produz. E com maior rapidez. E muitas vezes a gente dá uma alimentada ainda nisso, tentando espiritualizar. Isso não é vingança não, isso aí é ordem. Isso aí é aquelas coisas que a gente fala para nos auto-justificar. Não é? Toda a disciplina com efeito, no momento, ela de forma alguma ela parece ser motivo de alegria. Aquele sentimento de uma situação que aconteceu, que está me ferindo, e a gente precisa aguardar no Senhor. Precisa confiar no Senhor, que Ele está te ensinando coisas que você nem imaginava que você tinha que passar para poder estar pronto para aquilo que vem amanhã. Eu não sei nada do que vem amanhã. Eu não sei nada daquilo que Deus quer que eu seja ou faça amanhã. Mas Deus sabe o que precisa fazer morrer em mim para que eu seja aquilo que Ele quer que eu seja amanhã. Aí Deus permite até essas coisas duras, que esses sentimentos ruins de abandono, de rejeição, de traição, de ofensa, enfim. Isso, a disciplina, nesse primeiro momento, ela é muito doída. Ela é muito amarga. Não parece ser motivo de alegria. O texto não nos deixa nenhuma dúvida, né, sobre o primeiro momento da disciplina. Tenha muito cuidado com aqueles que estão sendo disciplinados pelo Senhor. Não esqueça do processo. Porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Como eu disse ontem. Isso não é simples, não. Colocar a lei, a mente, a lei do Senhor, a vontade do Senhor na minha mente, no meu coração, pode ser bem difícil. Ainda mais se nós não temos a atitude que só vai vir mais rápida se eu estou num relacionamento leal com o Senhor. Se nós estamos num relacionamento, não negamos que Deus existe, mas é um relacionamento meio oportunista, vai ser mais demorado esse processo das dificuldades, da dureza do primeiro momento da disciplina.
Porque nenhuma correção no momento é gostosa. Você não sai dizendo, eu fui corrigido, que maravilha, foi muito legal. Está sofrendo aqui esse momento de dor, de aflição, Senhor, é tudo que eu precisava, essa dorzinha agora. Mas não vamos fazer isso, não tem nenhum doido aqui. Ninguém pede dor para Deus, a gente pede bênção. Só que a bênção, se é do Senhor, Ele vai dar aquilo que eu preciso e não aquilo que eu quero. Não é? Oi? E quando foi para corrigir a torcicolo, você toma remédio, né, para relaxar o músculo, mas você tem que pôr, eu não sei o nome, mas você põe um negócio no... Não, é... Isso, você põe tipo uma capa assim no pescoço, que ele vai corrigindo a posição da sua cabeça. Mas aquilo dói para arrebentar. Dói muito, porque se a tendência da sua cabeça está aqui, é como se alguém fosse forçando para ela voltar ao normal. Só que o processo para eu ficar com o torcicolo eu nem percebi. Eu percebi para voltar a ficar bom, e eu pensei nisso agora. É o princípio que eu já falei outras vezes, né? Ninguém chega no médico assim, doutor, estou muito preocupado porque eu peguei saúde do meu irmão. Ele estava com tanta saúde que eu peguei saúde, por isso que eu vim no senhor. Eu sempre ser medicado. A gente vai para o médico por quê? Eu fiquei doente, eu andei com fulano de tal que estava doente, não peguei uma virose no rio, no mar, enfim, sei lá. Então, esse processo de corrigir, de voltar, a gente só percebe que está doente depois que adoeceu, né? É isso aí. A correção dói, contém choro. É um tempo de tristeza que te prepara para a transformação gerada por Cristo. Amados, não entendemos isso no primeiro momento. Ninguém entende. Eu não vou usar ninguém, não. Eu estou fugindo dessas generalizações. Nunca, ninguém, tudo. Deus que é o Senhor disso. Mas, muito normalmente, nós não estamos livres disso. A correção dói, contém choro, é um tempo de tristeza que te prepara para a transformação gerada em Cristo, e o propósito é que você seja transformado. Lá no final, é que nós seremos capazes de dizer, Senhor, obrigado, foi horrível, mas passou e eu estou muito mais maduro do que estaria antes. Às vezes, algum irmão, esses mesmos dias, né, que passaram com o Maurício e com a Josi, esse tsunami aí que passou aí em 2 semanas na vida do Maurício e da Josi. Agora, a Josi já, graças a Deus, podendo retomar devagarinho a vida, a gente acompanhou, né, quase que diariamente aquele processo. E eu falei para os dois assim, nem 10 anos vocês ganhariam a maturidade espiritual que vocês ganharam nessas 2 semanas. Agora, olhando para trás, eles falam isso, mas agora naqueles dias lá que estava doído a beça, algumas vezes o Maurício virava para mim, pastor, não estou entendendo nada. Eu falei, calma, Deus vai dar o que você precisa para hoje. Deus vai dar o que você precisa para amanhã. E assim foi. E é assim. Agora, sem dúvida alguma, a percepção de quanto Deus tratou, quanto Deus ensinou, quanto Deus amadureceu. Sempre depois, se estamos em Cristo, vamos perceber que Deus não desperdiça nada na nossa história. Deus não desperdiça nada. Nada. Ele vai usar tudo para a sua glória e para o nosso bem, sempre. Aí 2 Coríntios capítulo 7, verso 9 diz assim, agora, porém, me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, o apóstolo Paulo falando sobre uma carta dele que se extraviou. Nós temos, vocês já me ouviram falar isso, mas foram escritas 4 cartas aos Coríntios. 2 se extraviaram. E uma delas foi uma carta muito dura. Paulo estava meio com raiva. Mas falou verdades absolutas para uma igreja muito difícil, que é a igreja de Corinto.
chamou atenção mesmo. Deus não permitiu que aquela carta ali se transformasse em algo que tivesse esse peso de inerrância e infalibilidade, que tem aquilo que foi colocado nas Escrituras, que está dentro desse contexto de infalível e vontade soberana de Deus. Paulo, quando fala isso aqui aos Coríntios, ele está dizendo, olha, fui duro a beça com vocês precisavam, fui duro, vocês foram disciplinados. Então é dentro desse contexto que ele diz, agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, porque ele sabe que eles estavam doídos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Amados, muitos anos atrás, quando eu estava voltando para Cristo de um tempo de infelicidade da minha vida, onde eu me desviei do Evangelho, eu olhei para Alcione e falei assim, meu amor, nunca mais na minha vida eu vou mentir para você, descendo lágrimas nos meus olhos. Porque a minha maior tristeza não era apenas ter gerado dor na minha mulher, mas eu estava com uma tristeza profunda por ter ofendido o Deus que me salvou. Uma tristeza incontida no meu coração. Eu só queria chorar porque eu ofendi o Deus que me salvou. Então, quando nós somos atingidos pela graça de Deus, somos envolvidos por esse laço da graça maravilhosa, laço elástico da graça de Deus, nós temos a percepção de quem Deus é, do seu enorme amor. Temos imediatamente a percepção de quem somos, os pecadores que foram alcançados por algo inexplicável. Isso me coloca na minha posição de perdoado, não desejoso mais, uma vez arrependido. Eu odeio o pecado. Eu tenho, quando contemplo meu Salvador, a certeza do perdão presente e da eternidade com Ele. Isso promove santificação e transformação de mente e de coração. Percebe como as coisas estão se fechando? Como as verdades bíblicas estão se entrelaçando desde sábado, quando começamos? Sábado, domingo, né? Como a vida cristã, ela é um ciclo dinâmico e que envolve, para ser vida, eu não estou vivo só quando eu vou à igreja. Eu estou vivo o tempo todo, até quando eu durmo eu estou vivo, não estou? Alguns parecem que quando estão dormindo estão mortos, né? Mas vamos deixar a exceção para lá. Estamos vivos o tempo todo. Então, sem dúvida alguma, eu preciso honrar o meu Deus, glorificar o meu Deus, ter gratidão ao meu Deus, tristeza quando peco e alegria pelo perdão. Sempre. Porque Deus diz que eu estarei contigo o tempo todo, não vou te deixar em momento nenhum. Você está envolvido pelo laço elástico da minha graça. Ainda que você obstinado se coloque, eu vou deixar você por um tempo desfrutar da minha justiça, indo de encontro aos seus objetivos carnais e pecaminosos. Mas no meu tempo eu te trago de volta, porque um dia você foi envolvido com o laço elástico da graça maravilhosa de Deus. E quando você vê alguém passar pela disciplina de Deus, identifique-se com ele. Não faça como os amigos de Jó, não. Ia lá, ó. Olha lá, pecou. Ó, pecador miserável. Pecador miserável nós somos mesmo. Todos nós. Né? Mas aquela tendência que a gente está passando isso porque está pecando. Provavelmente você também está falando. Identifique-se com ele, como pecadores sendo tratados. O pecador que se cala diante da luta do outro e ora por ele. E o pecador que daqui a pouco está sendo disciplinado por Deus e também está sendo ensinado cheio desses cuidados paternais de um Deus que nos ama e nos trata como filhos, por isso nos disciplina. Mostre-lhe que você está com ele, com essa pessoa, nesse processo, então, de transformação, porque a disciplina, repito, ela não é apenas, não tem o objetivo único e primário de punir, não. O objetivo da disciplina é transformar. E está dentro desse processo educador, restaurador, renovador, nos permitir as aflições que a gente normalmente busca. Ajude aquele irmão a não desmaiar na sua mente, encoraje-o na fé, na esperança. E enquanto você mesmo está sendo disciplinado,
Aprenda a ter a mesma atitude de acolher aquilo que Deus está permitindo para agora. Isso não é simples não, irmão. Repito, sem santificação ninguém vai contemplar o Senhor na hora da disciplina. Eu só vou procurar um culpado. Tem que ter alguém que está causando isso na minha vida. Mas se eu contemplo o Senhor no meio da minha disciplina, eu vou ver o Senhor. Não vou deixar de ver as coisas, não. Não vou deixar de ver situações que estão me ferindo, não. Mas eu vou contemplar o Senhor. E vou ter esperança. Ainda que a gente esteja nesse processo da primeira fase da disciplina. Abatido. Entristecido. Mas continuo vendo o Senhor. É assim que nós não desmaiamos em nossa mente. Caso contrário, a gente vai para o brejo muito fácil. Desde que Deus faça a sua vontade em sua vida. Ele está apertando você, mudando e transformando a sua vida para o seu bem e para a sua glória. E aí vem o versículo 11, completando esse processo. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria naquele momento, mas sim de tristeza. Mas graças a Deus tenho mais tarde. Mais adiante, dentro de um tempo soberano de Deus, ela vai produzir fruto de justiça e paz. Isso é sinônimo de ficou tudo bem, ficou tudo como você queria, voltou tudo ao normal? Não. Deus te ensinou a lidar com o que tiver que ser, que tenha que vir para frente. Cheio de confiança, cheio de esperança. Deus pode simplesmente, em vez de nos desviar do mar, fazer como fez com Pedro. Pode nos ensinar a andar sobre as águas. Deus não é obrigado a nos livrar de problemas. Eu não estou no céu, eu estou no mundo. Onde a Bíblia diz que o príncipe desse mundo é o diabo. Agora, Deus me capacita a viver neste mundo como um guardado, um salvo, um liberto, um capacitado pelo seu poder, a viver dignamente com Ele, com os cuidados dEle, com a direção dEle, com o amor dEle. Sim. Deus pode permitir que o telhado da minha casa caia? Pode. Deus pode permitir que eu morra quando o telhado da minha casa cair? Pode. Como Deus pode permitir que o telhado caia e eu seja o único a sair vivo dali? Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser, e ainda assim o crente se morre e vai para o céu. Pior é aquele que está vendo o teu testemunho e não tem esperança nenhuma por causa de um testemunho de alguém que está rejeitando a correção. Muito pior a situação daquele que não vê Cristo em você, que não enxerga em você a tua esperança. Então, neste mundo, nós passaremos por aflições. Deus pode nos livrar delas, como pode nos capacitar a passar pelo meio dela. Amém? Vocês concordam com isso? Oi. Às vezes o que Deus quer para mim é que eu morra de uma forma específica ou que eu sofra de uma forma específica, e esse é o melhor de Deus, o melhor dele para a minha vida, né? E isso é com total convicção de que isso vai me conformar à imagem de Cristo. E tem, dentro do texto que a gente leu como base, ele fala assim, porque Deus faz isso para o nosso bem. E o nosso bem não é o que eu acho que é o nosso bem, mas eu sei que é o nosso bem porque Ele disse que é o nosso bem. E se Ele disse que é o nosso bem caindo casa ou a gente levantando a casa. É o nosso bem, porque Ele já falou que é assim. É o bem na perspectiva dele, é o bem que eu preciso, não o que eu quero. Não é? E uma das coisas, irmãos, que Deus faz quando nos disciplina como Pai amoroso que é, acho que eu já disse isso, mas vou repetir. Tem coisas que na vida da gente, só Deus matando, de tanto que nós somos apegados às nossas paixões, desejos, carnalidades,
sentimentos completamente enganosos de perfeição, principalmente quando julgamos os outros que tinham que ser perfeitos aos nossos olhos. Quando eu estou longe de ser perfeito, estou longe, sou um pecador miserável. Então tem coisas que Deus permite, fracassos, que estão dentro do contexto da disciplina. E até mesmo, sabe o que Deus permite? Que dê tudo certo para você. Dê tudo tão certo que você vai ver o que é estar acreditando que você é Deus. Também, Deus permite como disciplina também. Você acreditar que você é bom mesmo. Que Deus é teu ajudante de luxo. Deus permite muitas vezes que você vá longe nesse teu projeto enganoso de tentar ser Deus. E tenho convicção de que lá na frente, o acidente ele é bem maior, mas é graça. É Deus permitindo agora chega. E Ele estica o laço que um dia nos envolveu da graça salvadora e nos traz de volta do jeito que tiver que vir. Então não é só morte, não. Também é quando Deus permite que dê tudo certo dentro dos meus planos. Tem coisas que nós precisamos que morra e nós não queremos fazer morrer. Aí Deus vai e nos faz entender que só Ele poderia matar aquilo e o processo é Ele quem faz. Disciplina amorosa de um Deus altamente carinhoso e justo. Entendem isso? Querem falar alguma coisa sobre isso? Ok. Mais tarde, graças a Deus, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que foram por essa disciplina exercitados. Então, essa paz e essa justiça que vem de Deus, esse sentimento de ser o teu coração apacentado e confortado, porque você percebe que tudo veio da mão do Senhor, só vai dispor disso quem acolheu a disciplina, porque é aquele que se deixou exercitar. Quem não acolhe a disciplina, não desfruta disso. E se eu não acolho a disciplina, eu fico com raiva. E muita gente fica com raiva de Deus. Disse isso no domingo. Te põe Deus de castigo, agora eu não vou à igreja. E muita gente dissesse assim, Deus vai ver o que eu vou fazer. Não vou mais à igreja. Fazemos isso? Percebe como, se eu não acolher a disciplina, eu tento controlar Deus, tento controlar as pessoas, tento fazer de tudo para eu ser Deus. Continuando aí. E depois? Aí não é e, não, não é e. É mesmo, né? É mais tarde que você obtém esse fruto. Não é durante o período da disciplina. É depois. Mas, infelizmente, é possível ser corrigido e não aprender a lição. Infelizmente é. Mas você foi corrigido alguma vez pelo Senhor para depois criar novamente o mesmo, ou cair no mesmo erro? Já aconteceu isso na tua vida? Responde aí. Você já cometeu o mesmo erro tantas vezes que ficou até com vergonha? Tem som nisso aqui? Que ficou com já cometeu o mesmo erro tantas vezes que ficou até com vergonha de pedir perdão mais uma vez a Deus? Você diz ao Senhor, Deus, eu não tenho coragem de pedir perdão outra vez. Já aconteceu isso aí? Isso me faz lembrar mais uma vez Daniel, que eu mencionei ontem. Daniel 9, aquela oração de Daniel enquanto Mateus 5, né, a oração do Senhor Jesus é um clássico ali dos evangelhos, eu creio que no Antigo Testamento a oração de Daniel é um clássico do Antigo Testamento. De muitas coisas ali, Daniel está em um relacionamento tão íntimo com Deus que ele diz, Senhor, eu estou morrendo de vergonha de ter pecado contra o Senhor. Isso não quer dizer que ele não pecava, isso quer dizer que ele pecava. Mas ele amava tanto a Deus, ele tinha um relacionamento tão grande com Deus, ele dispunha, desfrutava desse amor de Deus, da justiça corretiva de Deus, da direção de Deus, da consolação de Deus, da coragem de Deus, que ele quando pecava contra Deus, eu, Senhor, que vergonha. Senhor, eu estou com vergonha porque é do meu povo que está pecando contra o Senhor. Depois você lê lá Daniel 9, vale muito a pena, muito a pena. Se isso acontece, amado, da gente ficar nesse processo de perdão, e daqui a pouco eu estou na mesma tecla, isso significa que você está sendo perdoado, porém não transformado. Não houve mudança no coração. É o sério problema do hábito igrejeiro.
falo tudo bonitinho, sei as frases todas que todo mundo quer ouvir, que meu pai quer ouvir, que o professor do EBD quer ouvir, que o pastor quer ouvir, mas o meu coração continua meu, controlado pela minha vontade. Se você vê esse momento na sua vida onde já nem coragem mais tem de pedir perdão, para urgente, não está havendo transformação, você não entendeu o que ainda é confissão de pecados ou não entendeu o que Cristo fez por você na cruz. 1 Coríntios 12, versos 12 e 13, diz lá: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie ou se extravie, antes seja curado. Extraviar aí, que é a tradução mais literal, que a gente encontra na Revista Atualizada, em nosso texto significa ser corrigido e depois ter que ser levado novamente a um lugar de tratamento e disciplina do Senhor. Deus me corrigiu, eu simplesmente não tive mudança de mente, não entendi o amor de Deus, não me arrependi genuinamente, continuei com a mesma mente e me extraviei da direção que deveria estar, na nova direção que deveria estar. Então a proposta aqui é: façam caminhos retos para os seus pés, para que você não se extravie, não volte para a mesma situação que você confessou ontem como pecado. Uma das coisas que eu tenho dito também para muitas pessoas diferentes, identificou como erro, como um pecado, uma decisão enganosa. Se tivermos que pecar, que seja numa área nova, infelizmente, porque somos pecadores, mas naquilo que você já identificou como fracasso moral e espiritual, você voltar a cometer o mesmo erro, além de ser muito pouco inteligente, porque você já sabe que dá errado, você já sabe que é um fracasso moral e espiritual. Eu vou e cometo a mesma coisa no dia seguinte. E repito, moral e espiritual, porque eu sei que é pecado e voltei a fazer porque quis. Pecado é responsabilidade minha. Para que isso não aconteça, entre em caminhos retos, não volte a cometer o mesmo erro de ontem. Infelizmente haverão novos, mas os de ontem que sejam abandonados. Para isso acontecer, você tem que entrar naquele ciclo, que eu não vou lembrar, é Provérbios 18, alguém me acha, a Sônia está aqui? Provérbios, acho que é 18, 25, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Provérbios, abra aqui aí, por favor, é 27 ou é 28? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa, isso a gente até faz bem. Problema 28, 12 e 13, obrigado. O confessar, nós não somos ruins, principalmente quando a gente se dá mal e está querendo que Deus dê uma quebrada de galho na vida da gente, livre a gente daquela consequência, a gente rapidinho confessa, a gente sabe o caminho. O problema está na segunda parte: confessa e abandona. O abandono, ele vai exigir atitudes práticas, vai exigir a primeira parte aqui desse texto: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco, aquele que estava naquela atitude pecaminosa anterior, não se extravie daquilo que sabe que devia fazer e não está fazendo. Então vai requerer a confissão, ela vai, para que haja mudança, vai requerer de você decisões práticas. Eu não vou mais estar neste ambiente, eu não vou estar mais nesta situação, eu não vou mais me colocar nesta circunstância que favorece aquilo que eu tenho de pior. Mas para você fazer isso, você vai ter que botar o Nex para funcionar. E o Nex vai envolver, muitas vezes, você ir na direção e andar com aquela pessoa que você talvez, como o colega pastor lá, né? Não, eu preciso aprender a me levantar, a desligar o Senhor da minha segunda-feira, o controle remoto, e ajudar minha mulher a passar o aspirador no tapete. Não somente o negar, mas ter a atitude de mudança na mente e no coração. Isso é o abandono. Isso é libertador. Isso nos liberta da escravidão das nossas próprias paixões enganosas. Isso nos faz, sem dúvida alguma, desfrutar daquela justiça e daquela paz que vem para aqueles. Logo depois, vem no mais depois da disciplina, nós somos acariciados por Deus com a sua justiça e com a sua paz.
Sem essas atitudes, dificilmente vamos desfrutar disso. Olha a conclusão aí. Lembre-se, a correção não vem somente de Deus. Vem também através de outras pessoas. Deus nos abençoa, nos disciplina através de outras pessoas, de acordo com a nossa necessidade. Ele nos rodeia de pessoas das quais nós necessitamos, boas e más, viu, irmãos? Que pensamento assustador esse, apavorante, né? Principalmente quando a gente fala da má. Aquele chefe ruim, aquela pessoa que está te perturbando. Deus também usa o que Ele quiser. Deus usa um cachorro bravo para me morder. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Mas é verdade. Ele coloca em nosso caminho justamente as pessoas das quais precisamos, não aquelas que queremos, para Ele nos abençoar e para nos disciplinar. Diante de tudo que nós ouvimos nesses dias, deixar explícito aqui meu desejo, e nós vamos orar por isso daqui a pouco. Queria que essa, na verdade, isso fizesse parte da nossa oração. Senhor, escreve as tuas leis no meu coração. Já disse, já vimos que isso não é nada simples. Sei que este não é o processo de muito prazer ou alegria. É um processo que realmente já iniciaste, o Senhor já iniciou e está doendo. Talvez muitos estejam já passando por isso, e dói mesmo. Mas eu te agradeço por isso, que o Senhor continua sendo Deus e bom. Cantamos isso, né? Senhor Jesus, por favor, me corrija. Pedidinho ruim de fazer, hein? Me discipline, mas isso é amor, já vimos. Nos deixar no nosso próprio, com as nossas próprias escolhas e decisões, é nos entregar a nossa carne. Deus nos ama, por isso não permite. Coloca ao meu redor irmãos e irmãs que me amem o suficiente para me corrigir. Senhor Deus, por favor, não deixe que eu siga o meu próprio caminho. Se eu seguir o meu próprio caminho, destruirei a mim mesmo e aos que estiverem ao meu redor. Falamos bastante disso. Mas se o Senhor me corrigir e me transformar, continuarei firme e seguro em teus caminhos. Amém? Amados, eu estou debaixo dessa mesma exortação e eu sou carente desta mesma oração diariamente. Não é você, o adolescente, que precisa entender isso diariamente. Não é você, adolescente ou jovem, que precisa entender o Nex, o que ele significa na prática. Não é você apenas que precisa entender essas realidades salvíficas que envolvem a compreensão de quem Deus é e de quem eu sou, e isso fazer eu desejar a correção e a mudança da mente, a transformação, como uma coisa que precisa acontecer dentro deste processo de santificação. Não, eu também, cada adulto aqui, todos nós. Então a melhor forma de acabar esse tempo aqui é de joelhos, porque isso aqui é uma das coisas mais difíceis da vida nossa cristã. Falei coisas aqui das mais difíceis para mim. Entender que Deus me corrige, permitindo que eu perceba o amor de queridos irmãos vindo e amorosamente falando comigo, e Deus permitindo algumas vezes profunda dor. Isso acontece contigo, isso acontece comigo, e Deus continua sendo Deus, e vai nos preparar para aquilo que Ele sabe que amanhã Ele vai me usar com mais maturidade do que eu tinha lá no processo onde estava muito difícil. Mas o mais depois é maravilhoso. Esse desfrutar dessa justiça e dessa paz que vem quando o processo da disciplina se completa, isso é glorioso. Vamos orar. Pedir a Deus que nos ajude a não deixar que isso fique em algum cantinho lá do cérebro. Isso tem que estar passando na corrente sanguínea. O que ouvimos aqui tem que estar circulando. Mente e coração funcionando, entrelaçados com a decisão. Senhor, confessar não é difícil. O processo de mudança ele é necessário. Ele vai vir sempre a partir da santificação. Vamos orar? Quem quiser ficar de joelho, fica. Eu vou ficar. E vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado, muito obrigado. Como poderíamos imaginar, ó Deus, nos dias que antecederam esse acampamento, aquilo que o Senhor estaria preparando para nós,
desde a tão carinhosa comida que temos desfrutado para o nosso físico, quanto o alimento espiritual indispensável para a nossa vida espiritual. Muito obrigado, tanto cuidado teu, eu te agradeço. O Senhor é o dono desta igreja. O Senhor é o nosso Deus, aquele que não abre mão de nós, que nos envolveu com esse laço elástico da graça maravilhosa de Cristo Jesus, que mesmo em nossas maiores teimosias, o Senhor amorosamente como Pai nos disciplina, no tempo devido nos traz de volta, do teu jeito, como o Senhor quer, mas o fruto da justiça a gente vai ver logo, logo, e vamos dizer: obrigado, Senhor, muito obrigado, agora eu entendi. Ajuda cada adolescente, cada jovem, ajuda cada adulto aqui, tem misericórdia de nós, somos pecadores, mas em nome de Jesus, que possamos não somente confessar nossos pecados, mas ter planos claros e objetivos de mudança, para irmos crescendo de glória em glória, num processo de santificação que é uma ordem bíblica, e assim podermos tirar todo o proveito da amorosa disciplina que vem do Senhor e sermos homens e mulheres melhores para Ti, melhores em nossas famílias, melhores em nosso trabalho, em nossos relacionamentos, na igreja, onde estivermos, o Senhor será visto em nós. Na maior alegria ou na maior tristeza, o Senhor será visto em nós. Ajuda cada um, tem misericórdia. Muito obrigado por este precioso tempo que o Senhor nos deu aqui, em nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal! Deus abençoe, guardem com carinho a apostila de vocês, voltem a ela.